Você pode estar fazendo tudo certo e ainda assim olhar no espelho e ver a mesma barriga de sempre. Treino em dia, comida mais ou menos controlada. E ela continua ali, dura, projetada, como se não ligasse para nada que você faz. E o pior, não é falta de esforço. Na maioria dos casos, o problema nem está no que você faz na academia. Está em 10 minutos do seu dia, que praticamente todo mundo ignora. Eu vou te mostrar exatamente o que fazer nesses 10 minutos daqui a pouco. Mas antes, preciso te contar 3 coisas que quase ninguém fala sobre essa gordura específica da barriga. E uma delas vai te deixar puto quando entender quanto tempo perdeu fazendo a coisa errada. A primeira, existe um tipo de gordura que você não consegue nem beliscar. E é exatamente essa que está te fazendo mal, muito antes de te fazer feio. A segunda, tem um hormônio que, quando fica bagunçado, faz seu corpo trabalhar contra você o dia inteiro, mesmo enquanto você dorme. E a terceira, que é a que mais frustra as pessoas, você pode estar fazendo o exercício errado para essa gordura específica, e isso há meses, talvez anos. Fica comigo até o final, porque o terceiro ponto muda completamente a forma como você vai treinar a partir de hoje. Nem toda gordura da barriga é igual. Tem aquela que você consegue pegar com a mão, beliscar, aquela dobrinha clássica logo abaixo da pele. Essa é a subcutânea. Ela incomoda, tira a autoestima, aparece na foto, mas do ponto de vista de saúde, não é a vilã principal. A outra fica escondida entre os órgãos, envolvendo fígado, intestino, pâncreas. Você não consegue beliscar ela, porque ela não está na superfície, está lá dentro, pressionando. É a gordura visceral. E o detalhe que muda tudo, ela não é só um depósito parado ali, sem fazer nada. Ela se comporta quase como uma glândula, produzindo substâncias inflamatórias o tempo todo. É por isso que 2 pessoas com o mesmo peso podem ter saúdes completamente diferentes. E o problema não é só estético. Essa gordura visceral, quando fica acumulada por muito tempo, tem relação direta com resistência à insulina, aumento da pressão arterial, colesterol alterado e maior risco cardiovascular. 2 pessoas podem pesar exatamente a mesma coisa na balança e ter uma diferença enorme de inflamação interna, só por causa de onde essa gordura está guardada. E aqui entra o hormônio que eu mencionei. Toda vez que seu corpo entende que precisa se defender de alguma coisa, estresse no trabalho, noite mal dormida, prazo apertado, ele libera cortisol. Isso sozinho não é problema. Cortisol é essencial. É ele que te ajuda a acordar, que regula sua pressão, que te dá energia para reagir rápido quando precisa. O problema é quando ele fica ligado o tempo inteiro, tipo um alarme que não desliga nunca. Quando isso acontece, o corpo entende que está em estado de sobrevivência prolongado e prioriza guardar energia na região abdominal. Só que a emergência nunca chega e a gordura fica ali, acumulando. Cortisol alto de manhã é normal, é até desejável. É ele que te dá o empurrão para sair da cama. O problema de verdade é ele continuar alto às 10 da noite, quando deveria estar lá embaixo dando espaço para a melatonina trabalhar. É esse cortisol fora de hora que trava sua queima de gordura visceral e ainda aumenta sua vontade de comer besteira à noite. E é aqui que mora o erro que eu prometi. Durante muito tempo, o conselho padrão para secar a barriga foi: faz mais abdominal, mais prancha, mais bicicletinha, mais crunch. O problema não é que abdominal seja inútil, é que ele nunca foi a ferramenta certa para essa gordura específica. Seu corpo não escolhe queimar gordura exatamente onde você contrai o músculo. Fazer 1000 abdominais fortalece o músculo por baixo da gordura, não faz a gordura sumir de cima dele. Se a resposta não é abdominal sem fim, e também não é aquele cardio exaustivo que eleva ainda mais o cortisol, qual é a saída? É exatamente aqui que entram os 10 minutos que eu prometi. Agora é que a coisa fica realmente interessante, porque o que vem a seguir não é uma dica genérica de internet. É o mecanismo exato que decide se o seu corpo vai regular o cortisol direito ao longo do dia.
Ou vai passar as próximas 16 horas em alerta, guardando gordura na barriga, enquanto você acha que está fazendo tudo certo? Pensa nos seus primeiros minutos, depois de acordar, como um comando que você dá para o corpo. A maioria das pessoas pega o celular ainda deitada, rola notificação, lê notícia ruim. Isso manda para o cérebro um sinal de alerta constante, logo no momento em que o corpo mais precisa de estabilidade. O que realmente regula seu ritmo circadiano e, consequentemente, o horário certo do cortisol é a luz natural, entrando pelos olhos nos primeiros minutos após acordar. Existe uma região do cérebro que funciona como relógio mestre do corpo, extremamente sensível à luz da manhã. Quando essa luz bate, ela sincroniza uma cadeia inteira de processos energia, melatonina à noite, temperatura corporal e o padrão do cortisol ao longo do dia. 5 a 10 minutos de luz natural, de preferência com uma caminhada leve junto, já bastam para reorganizar esse relógio. Não é tomar sol ao meio-dia torrando a pele. É sair, abrir a cortina, ficar num ambiente iluminado naturalmente, antes de qualquer tela. E aqui preciso corrigir um mito. Esses 10 minutos não vão derreter sua gordura visceral sozinhos, como mágica. O que eles fazem é diferente. Disparam um efeito cascata. Quem caminha de manhã tende a comer melhor no café da manhã, tende a ter mais energia à tarde, em vez de recorrer ao açúcar, tende a dormir melhor à noite. É o pequeno hábito que puxa uma fila inteira de outros atrás dele. Além disso, movimento leve pela manhã aumenta a sensibilidade à insulina, justamente nas horas em que você provavelmente vai comer sua maior refeição. Músculo em movimento puxa a glicose do sangue para usar como energia sem precisar de tanta insulina para isso. Menos pico de insulina, menos sinal para o corpo guardar gordura. Vale reforçar um ponto que costuma passar batido. O que você come nesse café da manhã também conta. Priorizar proteína logo na primeira refeição, em vez de só carboidrato refinado, ajuda a manter esse pico de insulina mais suave e te deixa satisfeito por mais tempo, o que evita beliscar besteira no meio da manhã. Outro ponto que vale reforçar esse efeito cascata: não para na primeira hora do dia. Quem começa caminhando de manhã tende, sem perceber, a se movimentar mais ao longo de todo o resto do dia, seja subindo escada, em vez de elevador, seja levantando com mais frequência do trabalho. E é justamente essa soma de pequenos movimentos, espalhados pelo dia, mais do que uma única sessão intensa na academia, que costuma fazer a diferença real na gordura visceral ao longo dos meses. Mas tem gente que já caminha de manhã, e mesmo assim, a barriga não sai do lugar. O motivo, na maioria das vezes, é aquele terceiro erro: continuar tentando resolver isso só com cardio, ignorando completamente o músculo. Se duas pessoas queimam exatamente a mesma quantidade de calorias hoje, por que uma perde gordura da barriga com muito mais facilidade nos próximos meses? A resposta está no quanto de músculo essa pessoa carrega. Músculo é tecido metabolicamente ativo, consome energia até parado, até enquanto você dorme. Quanto mais massa muscular preservada, melhor seu corpo lida com carboidrato, menor a tendência de sobra virar gordura visceral. Pense assim: músculo é o motor do carro, cardio é o combustível que você gasta enquanto dirige. Um motor maior e mais eficiente não resolve tudo sozinho, mas dá uma base muito mais sólida para o seu metabolismo funcionar bem o dia inteiro, mesmo quando você está parado. É por isso que só cardio, sem nenhum estímulo de força, tende a travar resultado depois de um tempo. E cardio em excesso todos os dias pode até piorar o quadro, porque isso também é estresse. E estresse é cortisol. Então já temos duas peças: luz e movimento leve de manhã para travar o relógio circadiano no lugar certo, e preservação de músculo ao longo da semana para manter o metabolismo trabalhando a seu favor. Falta a terceira peça, que fecha o ciclo, e tem a ver com o que você faz nesses mesmos 10 minutos além de caminhar. Existe uma forma de respirar que ativa o músculo mais profundo do seu abdômen.
aquele que realmente segura sua barriga para dentro. E quase ninguém treina ele do jeito certo. Existe ainda outro fator que trabalha junto com esse relógio biológico e que a maioria ignora completamente: o sono. Dormir mal, ou pouco, joga o cortisol para fora do lugar exatamente na direção contrária do que a gente quer, mantendo ele elevado à noite e aumentando o apetite por açúcar e gordura no dia seguinte. Não é força de vontade fraca quando você acorda com vontade de doce depois de uma noite ruim. É bioquímica direto, respondendo à falta de sono. Por isso, esses 10 minutos de manhã funcionam ainda melhor quando você também protege sua noite, tentando manter um horário mais regular para dormir. Esse músculo se chama transverso do abdômen. Fica por baixo do famoso tanquinho, enrolado ao redor da cintura, como um cinto natural. Diferente do músculo de cima, que aparece na foto quando você já está com pouca gordura, o transverso trabalha o tempo inteiro segurando sua postura, estabilizando sua coluna e ajudando a manter a barriga mais achatada, mesmo antes de você perder gordura de verdade. A forma mais simples de ativar ele é pela respiração. Durante sua caminhada matinal, ou logo depois dela, ainda dentro dos seus 10 minutos, respire, puxando o ar pelo nariz, enchendo a barriga, e soltando o ar pela boca, contraindo o abdômen com força, como se tentasse encostar o umbigo na coluna. Algumas respirações assim, de forma consciente, já ativam esse músculo profundo de um jeito que 1000 abdominais tradicionais não fazem. Junta isso com a luz da manhã, com a caminhada leve, com o treino de força ao longo da semana e com uma alimentação que prioriza a proteína e evita o açúcar constante, mantendo a insulina mais estável. E agora sim, você tem o quadro completo. Não é um exercício milagroso. É um conjunto de sinais que, juntos, tiram o corpo do estado de alerta permanente e devolvem para ele a capacidade de usar a gordura visceral como energia, em vez de guardar mais dela. E preciso ser honesto sobre o motivo real pelo qual tanta gente desiste antes de ver resultado. A barriga não vai murchar em 3 dias, às vezes nem em 3 semanas, mesmo fazendo tudo certo. Isso não significa que não está funcionando. Peso corporal varia por retenção de líquido, por sódio, por ciclo hormonal, por quanto você comeu no dia anterior. O que muda de verdade, muda devagar, por dentro, antes de aparecer por fora. As pessoas que realmente conseguem reduzir essa gordura visceral e mantêm o resultado não são as que fizeram a dieta mais extrema por 30 dias. São as que criaram um hábito chato, repetitivo, quase invisível. 10 minutos de luz e caminhada de manhã, respiração consciente, ativando o abdômen profundo, treino de força algumas vezes por semana e simplesmente continuaram fazendo isso por meses, sem parar, toda vez que a balança não se mexeu numa terça-feira qualquer. E tem um último detalhe, que vale mais do que qualquer suplemento ou fórmula mágica que você já viu por aí: repetição. Não adianta fazer isso direitinho, 3 dias, e parar, porque a balança não se mexeu. O corpo responde ao que você faz repetidamente, não ao que você faz de vez em quando. As pessoas que mantêm essa barriga mais controlada por anos, e não só por um verão, são justamente as que transformaram esses 10 minutos em automático, algo que fazem sem nem precisar pensar mais. Do mesmo jeito que escovam os dentes. Comece amanhã, não daqui a uma semana, não na segunda-feira que vem. Assim que você acordar, antes do celular, abre a cortina, deixa a luz entrar, calça um tênis e caminha 10 minutos respirando fundo, contraindo a barriga ao soltar o ar. É isso, nada mais complicado que isso. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários há quanto tempo essa barriga te incomoda. E se você já tenta caminhar de manhã, ou se o celular sempre ganha de você nesses primeiros minutos do dia, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na próxima semana eu vou trazer o próximo passo dessa estratégia, algo que a maioria ignora completamente,
e que pode acelerar ainda mais esse processo. Deixa também o like aqui. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais gente que provavelmente está passando pela mesma coisa que você.